Olá, o meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Salmo 91. Eu já de antemão quero avisar você que me assiste, eu tenho certeza que você tem o maior prazer em falar e comentar do Salmo 91. Mas só que o que nós vamos comentar hoje, as pessoas que não têm a mente aberta para analisar a verdade e que quer conhecer a verdade, eu não digo que vai ficar muito feliz ao ver este vídeo. Agora, aquelas pessoas que têm a mente aberta, que aceita de examinar, de comprovar um fato, seja verdade, então este vídeo é para você. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm lido o Salmo 91 e ao ver e tem um conceito, e ao ver este vídeo, eu creio que no final do vídeo as pessoas vão pensar muito naquilo que aprenderam antes. Portanto, então já fique preparado, que eu acredito que você vai ver um ensinamento diferente daquilo que viu. Mas é o que eu aprendi das Escrituras e te convido, antes de fazer um julgamento precipitado sobre aquilo que você aprendeu, examine, observe, compare com outras passagens, faça um estudo e aí então me diga se o que a gente vai comentar hoje é bíblico, é correto, é o certo, ou se muitos ensinos que nós ouvimos diferentes é que eram certos. Então eu não convido ninguém a dizer, aceite desta maneira que eu estou falando. Eu convido a examinar e procurar a verdade, até com oração, pedindo a Deus, pedindo a direção do Espírito Santo para não ser enganado. Tá bom? Então vamos ler o Salmo 91. Ele não é longo, não vai tomar tanto tempo, vale a pena. Mas eu te convido, fique com este vídeo, ainda que contrariado, vá até o final. Estamos combinados? Então vamos às Escrituras agora. Ok. Vamos ler desde o primeiro versículo, meditando, bem tranquilo, para nós compreender a fundo. Veja bem aqui como que começa. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Assim começa este salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Então nós já temos de pensar quem é que habita no esconderijo do Altíssimo. É uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos para nós ir buscando a resposta através da própria palavra de Deus, né? Eu não vou ficar naquilo que alguém me disse que é este ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que pratica isso, que pratica aquilo. Vamos deixar que a palavra de Deus, que é devidamente inspirada pelo Espírito Santo, né? Então vamos deixar que o Espírito Santo, através da palavra, nos mostre. Vamos lá? Então o primeiro passo. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem que é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Quer dizer, esse que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É bom entender, já que quando fala aqui passarinheiro, está falando do diabo, ele que arma laço para os filhos de Deus. E também temos que considerar que sobre a peste perniciosa, que está afirmando que Deus livra aquele que habita no seu esconderijo da peste perniciosa. Agora você observa o seguinte, aqui já começa a observar que o que habita não é os que habitam no esconderijo do Altíssimo,
está falando de uma pessoa. Então esse um que habita no esconderijo do Altíssimo, aí ele é prometido que ele será livrado do laço do passarinheiro, ou seja, das armadilhas do diabo, será livrado da peste perniciosa, e que aquele que é o esconderijo dele, né, cobrirá com as suas penas. É uma alegoria, né, que se refere à proteção. E sob suas asas estará seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que roe de dia. Veja que está falando aí perigos, né? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Observe que está falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é livre, livrado, né, da peste perniciosa, como o caso do coronavírus, por exemplo, e da mortandade que assola ao meio-dia. Olha aqui, caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quer dizer, pode vir as calamidades que vêm, que esta pessoa não é atingida. Prosseguindo, versículo 8 em diante. Somente com os teus olhos contemplarás e virás o castigo do dia. Veja que está falando de uma pessoa. No começo, salvo no primeiro versículo, nós vimos que está falando de uma pessoa. Aquele, não é aqueles tantos, é aquele um, falando de um só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora aqui veja que o versículo fala somente com teus olhos. A pessoa tem 2 olhos só. Contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Veja como está se referindo a uma pessoa só que habita no esconderijo do Altíssimo. E está se referindo aqui ao ímpio, as pessoas como coletividade, como muitos ímpios, né? Nenhum mal te sucederá. Preste atenção, que se tivesse se referindo a muitas pessoas debaixo do esconderijo do Altíssimo, então eu diria os que habitam no esconderijo do Altíssimo, mas diz aquele que habita no esconderijo. Mal nenhum te sucederá, falando de uma pessoa e não de muitas. Nenhum mal vos sucederá. Repara que sempre é dito na igreja, os apóstolos falando com referência às pessoas da igreja, a cada uma das pessoas da igreja, ele se referia a vós. Vós, quando ele se referia a ele também, ele dizia nós. Mas aqui fala, né? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Não está falando das vossas tendas, está falando da tua tenda. Tenda, tabernáculo, barraca, tudo é a mesma coisa. E se refere ao corpo. Quando o apóstolo Paulo falou, quando este tabernáculo se desfizer, teremos outro, feito não por mãos humanas, mas do Senhor, né? Então, se referindo ao nosso corpo como tabernáculo. Veja bem, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, ao teu corpo. Nenhum mal vai atingir o corpo daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. É interessante você ver no livro de Mateus, no livro de Lucas, no capítulo 4, nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele saiu das águas do batismo, ele foi conduzido ao deserto, onde ficou 40 dias, 40 noites, né, jejuando lá,
e foi tentado pelo diabo, e o diabo falou estas palavras para o Senhor Jesus. Pode ver, falou, tu és o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. E depois, como ele não teve sucesso, ele falou para o Senhor Jesus para se jogar, né, lá do pináculo do templo abaixo, porque seus anjos darão ordem a teu respeito. Veja que aqui está falando, que nós entendemos, quando Satanás falou, isso falou para Jesus. Então, quem é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? Que este salmo está se referindo, que Satanás já sabia de quem que o salmo estava falando. Ficou mais claro agora, né? Deu para entender melhor, né? Por que é um que habita no esconderijo do Altíssimo? Por que é esse um que será livre de doenças, de males, né? Prosseguindo, veja bem. Caminho ao teu lado, caminho te ver, que não será atingido. Somente com os teus olhos olharás, contemplarás e verás o castigo do vinho. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, quer dizer, ao teu corpo não será atingido por nenhuma praga. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Quando você pega o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, você vai ver uma promessa que Deus, o Pai, fez. Foi a primeira profecia da Bíblia que nós encontramos lá em Gênesis 3, onde Deus falou que da semente da mulher ia sair um varão que ia pisar a cabeça da serpente. Então aqui nós vimos no Salmo 91 que quem é que calca os pés do leãozinho e a serpente? É o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher que a Bíblia se refere? O Senhor Jesus. Ficou mais claro a quem esse salmo está se referindo? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, coloquei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo bem. Aqui nós temos o Salmo 91 inteiro. Então. Muito bem, estamos aqui novamente. Como nós vimos aí, fica mais do que claro que o Salmo 91 está se referindo ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus em carne, aqui nesta terra. E tudo o que nós observarmos, nós vamos ver que se encaixa o Salmo 91. O problema é o que eu falei no começo, que as pessoas iam ficar... As pessoas que têm a mente aberta, quer dizer, que têm o coração aberto para ouvir. Não. O que eu aprendi é errado, então me prove que é errado o que eu aprendi e eu vou, então, sair do erro e vou entrar no que é certo, no que é correto. Se não conseguir me provar que está errado, eu vou ficar no meu lugar, não vou aceitar esse ensinamento. Agora, se me provar pelas escrituras que eu estou errado, eu tenho de admitir. Ou eu sou sincero para com Deus e deixo o erro e entro no caminho certo, que é Cristo, ou então desisto da verdade e vou amar a mentira, né? Por isso que eu falei no começo. Então agora está aqui. Vimos que esse salmo se refere a Jesus Cristo. Por quê?
É uma pena que eu não guardei. O melhor, eu guardei até, eu baixei o vídeo e guardei, mas eu tive que. Problemas que deu aí no meu HD, vírus ali, eu tive que formatar e eu perdi muita coisa que estava no HD. Inclusive aquele vídeo é um vídeo onde tinha um carro, se aparecia um carro que bateu numa árvore e ali pereceu a família toda. Todos morreram, inclusive criança. E no para-brisa traseiro, aí no vidro traseiro, tinha um adesivo assim: 10.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Esse vídeo foi um daqueles incrédulos, sabe? Daquelas pessoas que gostam de tirar sarro dos crentes, que gostam de zombar da palavra de Deus. Ele pegou aquele vídeo ali, postou para zombar dos crentes. Olha, crentalhada, olha Jesus de vocês, o que livro que faz isso, aquilo. Compreende? Então, hoje a gente está fazendo este vídeo por causa desse tipo de coisa. Porque as pessoas foram ensinadas nas igrejas que esse salmo é um salmo de livramento para todos os crentes. Inclusive tem pastores, desses pastores 5 estrelas, que dizem que são os ultra super ungidos, que falam isso. Um pastor de nome, de peso, a TV, eu vi ele falar para a igreja dele a respeito dessa pandemia de coronavírus. O Senhor te livrará da peste perniciosa, o Senhor te livrará do laço passarinheiro e tal. Ensinando a pessoa a abusar do cuidado sanitário e se jogar em uma fé cega. Porque esse salmo não está falando para nós, não está falando de nós, está falando do Senhor Jesus. Tem muitos outros salmos que se referem ao Senhor Jesus. Veja bem, por exemplo, as curas que Jesus fazia. Olha, a lepra era uma coisa que no passado era um mal terrível, um mal em que você pode ver na lei de Moisés, que a pessoa que contraía a lepra tinha que ficar afastado do acampamento, tinha que morar lá separado, sozinho. Enquanto não sarasse, não podia ter convívio com a sociedade, porque era uma doença contagiosa que passava. As pessoas não podiam nem chegar perto. O Senhor Jesus tocava os leprosos. Ele pegava em pessoas com doença contagiosa, tudo. E para ele não tinha perigo, para ele não passava a doença. Sabe por quê? Aonde que começou a doença? Lá no Jardim do Éden, lá no pecado. Com o pecado veio a doença e a morte. A doença, depois da doença, a morte. A morte física. Então, como todos pecaram, e o pecado ele ficou no DNA do corpo, ficou na célula do corpo, o corpo todo do ser humano é contaminado pelo pecado. Então, a doença pega. Não adianta. Agora o Senhor Jesus, ele não tinha pecado. Nunca teve pecado. Então a doença não pegava dele, não se instalava no corpo dele. Ele podia estar junto, abraçar pessoas leprosas ou o que fosse, que nada acontecia com ele. Agora nós não, amado, veja, o próprio Saulo, o apóstolo Paulo, ele falou a respeito do pecado. Ele falou: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ele estava falando, com ele mesmo disse, que o mal que ele não queria fazer e fazia era o pecado que habitava no corpo dele. Percebe? Então o espírito estava pronto, porque
o nosso espírito comunica-se com o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha no nosso espírito e não no nosso corpo. Então o corpo sabe quando que ele vai se livrar do pecado? Depois que baixa a sepultura. Morre esse corpo. Então o Senhor dá um corpo diferente, corpo espiritual, este mesmo corpo, mas transformado, que a Bíblia diz uma transformação. E então aquele outro corpo que vai ressuscitar não vai ter pecado mais, e então estará apto, não vai sofrer doença, não vai sofrer coisa ruim. Mas enquanto estamos nessa terra, amados, nós estamos sujeitos. Esses próprios pregadores que falam a respeito de enfermidades, e muitas desses que aproveitam, que nem creem no Evangelho, mas verem no Evangelho uma fonte de satisfação, eles verem na simplicidade do povo uma massa de manobra, que eles manobram do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, fazem com que as pessoas venham comer na mão deles, né, precisar deles, necessitar deles. Então eles aplicam. Por exemplo, o Salmo 91, que é um salmo que mexe com a emoção da pessoa. Quando diz ali, aquilo que habita no esconderijo do Altíssimo, se diz, você habita no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque o Altíssimo te livrará. Então vem aquele discurso assim, emocionante, que a pessoa se liga naquilo, e ali eles manobram como eles acham melhor. Eles fazem as propagandas, mostram na televisão os testemunhos das pessoas que foram curadas, mas não mostram daqueles que não foram curados, ou aqueles que não foram curados dizem que a pessoa não teve fé. Mas não é nada disso. Muitas pessoas que são até ateus, não acreditam em Deus, que são curados. Eles recebem cura, às vezes até sem tomar remédio. Mas vão lá no médico e são medicados, são curados. Então não significa que apenas a pessoa foi curada, porque então ele creu naquela pregação e foi curado. O que Jesus veio fazer? Jesus veio livrar do pecado. Jesus não é curandeiro. Ele pode curar sim, ele fez isso, e pode fazer isso hoje através de uma oração, através da fé, mas segundo o seu querer, e não assim como prometem, garantem uma coisa que eles não sabem. Percebe? Então vamos olhar o Salmo 91 como uma maravilha. Mas não vê que ele se refere ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estaria, o Pai estaria cuidando do Filho do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno aqui, que nada ia acontecer, porque ele não tinha pecado, então não tinha como o mal tocar nele. Certo? Agora veja bem esses adesivos em cara, essas coisas assim, isso serve, sabe para quê? Para o nome de Deus ser blasfemado, porque daí está ali isso é chamado de evangelho triunfalista, mostrando só vitória, mas vitória material na vida das pessoas. E daí não acontece, porque não é esse o objetivo do evangelho, ter prosperidade material das pessoas. Então não acontece como o caso desse cara, uma família inteira de crentes ali morreram. Foi um prato cheio, foi uma bandeja para um incrédulo desfazer do nome do Senhor, desfazer do Evangelho, pisar por cima. E a culpa era daquele adesivo que estava lá falando de uma coisa que não era realidade. Percebe? Você vê o Salmo 91 aberto, cheio de pó. Em muitos lugares eu vi em bancos eu vi lá, estava coberto de pó, uma Bíblia aberta no Salmo 91.
Que lindo, né? Que maravilhoso, que palavras maravilhosas. Mas está ali apenas as pessoas, infelizmente, recebem aquilo como sendo para si. E não é a palavra do Senhor Jesus, como tantos outros salmos. Agora eu não quero que você pense que Deus não te protege, que Deus não te guarda. Deus te guarda, Deus te abençoa, Deus te sustenta em tudo que você precisa. Pode ter certeza que você não vai ter necessidade. Você busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. O que acontece é que não é bom ter esse fanatismo de acrescentar a palavra de Deus aquilo que não é. Tipo, o Senhor disse quando o Senhor não disse. Temos de ter cuidado com isso. Jesus disse quando Jesus na realidade não disse. E é isso que acontece e que está levando multidões ao engano, está levando multidões à decepção, porque depois não acontece aquelas promessas como espero, ou acontece superficialmente, às vezes ali a pessoa, né, naquela fé ali, ele consegue melhorar de um sintoma, de alguma coisa, então fica alegre, fica satisfeito por algum tempo, e de repente outros problemas acontecem e essa pessoa começa a desanimar, começa a desacreditar do Evangelho, começa a desacreditar do Senhor. Então é muito melhor nós falarmos a verdade. Aquilo que o Senhor faz e aquilo que Ele não prometeu que vai fazer. Porque cura, libertação, tudo isso o Senhor Jesus fez, os apóstolos fizeram. Mas as Escrituras nos mostram que esses sinais foram feitos e foram escritos tem um objetivo, para que cresça, que as pessoas cresçam, que Jesus é o Filho de Deus. Hoje todo mundo sabe isso. A Bíblia está aí à disposição de quem quiser se interessar e vai descobrir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim. Então não tem mais aqueles sinais. Vamos esperar, amado, um corpo sem doença, um corpo intocável de todo mal depois da ressurreição. Até lá, vamos confiar que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa, mas não vamos ficar assim como se o Senhor tivesse obrigação, porque está escrito ali na palavra uma coisa que disseram que é uma obrigação do Senhor, quando de repente não é. Porque, aliás, o Senhor não tem obrigação nenhuma conosco. Tudo que Ele faz é por amor de nós. Bom, ficou claro, então, o Salmo 91, realmente o que ele representa? Volto a dizer, não vamos pensar que o Senhor não faz milagres hoje. Ele pode fazer isso por amor das pessoas, mas não da maneira que anuncia, não da maneira que fazem para juntar povo. Veja bem, o Senhor faz por amor, por misericórdia, mas segundo a vontade dele, não porque nós determinamos e assim vai ser. Tá bom? Bom, meu muito obrigado por a tua atenção, por estar com a gente até agora. Medite nesse salmo. Busque mais passagens aí, você vai ver como é essa a realidade. E se for do agrado do Senhor, nós seguimos no próximo vídeo. Antes, porém, a minha oração para que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida e na tua família. E ore também por mim, que eu também preciso das orações de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.